Bem-vindo a todos, né? Obrigado aqui pela participação. Meu nome é Anderson, eu sou professor no CEDEPLAR, na FMG, e sou membro da Associação Keynesiana Brasileira, né? Eu, particularmente, sou um membro, né, como diz o presidente Fábio Terra, eu sou um membro especial da diretoria, particularmente porque eu, junto com o professor Fabrício Mício e o professor Luiz Fernando de Paula, além do Caio, né, que ajuda a gente, né, lá a gente trata da revista da associação, né, a Brazilian Keynesian Review, que inclusive convida a todos a digitarem, procurarem, né, conhecerem a revista. Aí ela é relativamente nova, mas a gente tem tentado levar ela com o maior carinho possível, tá? Então eu sou editor desde o surgimento da revista de 2015 e desde aí eu também participo mais da associação. Então, o primeiro ponto é esse, me apresentar e deixar público aqui o agradecimento à Associação Keynesiana, em nome do seu presidente, Fábio Terra, né, em ter me convidado e, particularmente, também ter convidado a professora Tânia Bacelar, né, abrindo, né, essa possibilidade da gente discutir dentro, né, de assuntos da Associação Keynesiana, né, discutir economia regional. Tá? Esse é um tema que, de certa forma, surgiu numa conversa minha com ele um tempo atrás, com o Fábio, a importância de se estudar elementos keynesianos e pós-keynesianos na economia regional, que é uma linha de pesquisa que eu tenho desde sempre, desde o meu, particularmente o fim da graduação, mestrado e doutorado. Tá? Apesar de eu não mexer tanto mais com esse tipo de literatura, a associação resolveu, de uma certa forma, abraçar um pouco esse assunto e pretende abrir mais espaço para questões de economia regional dentro do encontro, na própria revista, em dossiês e tudo mais. Então, é muito bem-vindo isso e é excelente a oportunidade de ter a professora Tânia Bacelar aqui para poder, né, nos dar também as suas contribuições. Tá? Em segundo momento, importante também que a associação está se abrindo, né, inclusive num dos temas que eu vou tratar hoje, né, do ponto de vista regional, logicamente, que é a economia verde, economia ecológica, economia e sustentabilidade. Né? Então, a associação também tem aberto as portas para esse tipo de tema, e eu acho de fundamental importância, tá, da gente discutir um pouco aqui nessa apresentação. Tá, ampliando, né, como eu disse, a aula de ontem. Então, deixo já meu agradecimento aí de público para a associação, em especial para o presidente Fábio Terra. Tá? No segundo momento, gostaria de retomar o primeiro ponto. É difícil montar um minicurso nesse sentido. Né? Então, a gente nunca sabe qual o limite que chega, o que coloca, né? A gente vai colocando mais e mais coisas, vai ficando muito grande, tem que tirar muita. Né? Então, a minha proposta aqui, ela particularmente, é a seguinte, né? Tentar, vou reduzir minha tela aqui, a partir do tema proposto, né, um Brasil, vários Brasis, né, país de contrastes, colocar, né, o olhar, mudar o olhar e colocar um enfoque maior nas questões de desenvolvimento do país a partir da ideia de escala territorial. Né? Qual que é o sentido disso? O primeiro é tentar fazer esse link, né? E a primeira parte da apresentação é basicamente apresentar para vocês um pouco dessa conexão entre o que tem se discutido em termos de desenvolvimento e possibilidades para a retomada, né, do desenvolvimento do país, tá? Mas, mais particularmente, o que tem se feito em termos regionais nesse sentido. Eu acho que é uma agenda que, na minha opinião, está há tempos já está perdida. Né? Eu acho que há dificuldades em, né, a gente visualizar algum tipo de enfoque regional nas políticas adotadas no governo, né, brasileiro, pelo governo brasileiro, em diferentes períodos, já faz algum tempo. Tá? Então, a apresentação ela também vai ser um pouco provocativa, e eu acho que talvez esse seja o principal ponto aqui de maior interesse, né? A gente discutir, conseguir tentar conversar um pouco sobre essas possibilidades, né? Não só de redescobrir, nesse sentido, a análise regional. E, né, eu não vou tratar tanto, mas a urbana também, né?
provocando uma reflexão sobre os caminhos possíveis de desenvolvimento, o que a gente pode fazer, né? Em algum momento a gente vai ter que superar a crise colocada atualmente, né? Quando a gente estiver na porta de saída da crise, quais serão as políticas, quais serão os novos caminhos a serem tomados? E eu acho que essa reflexão é fundamental, que a gente até agora, para estar preparado, né, à frente, com mais coordenação, né, entre entes regionais, com maior coordenação entre governos, com políticas próprias colocadas, e não só políticas, né, do lado do Estado, especificamente. A gente tem que pensar como que vai ocorrer, né, como pode ocorrer de uma forma ou de outra essa interação entre o mercado e o Estado, né, com o objetivo específico de retomada do crescimento, redução da desigualdade, só que agora com um novo desafio, que é a sustentabilidade. Então, o ponto é isso, né, provocar essa reflexão, né, como de saída já ter um plano regional, que é fundamental ao meu ponto de vista, né, no meu ponto de vista, que é mais igualitário e mais sustentável, e aí, né, com isso, tentar reativar as discussões. Eu acho que, então, esse foi o meu principal objetivo na montagem aqui dessa apresentação. Eu espero que eu possa, né, ajudar a gente a refletir um pouco sobre esses assuntos, né? De novo, ontem a gente já conversou bastante sobre políticas regionais, né, e como que elas evoluíram, né, ao longo do século XX, início do século XXI aqui no país. Então, eu vou retomar isso, só com uma perspectiva um pouco mais ampliada, para primeiro entender esse contexto, né, totalitário, sistemático, né, e depois eu poder ir um pouco mais e discutir o local, que eu acho que é fundamental aí nessa nossa conversa. Então, a roadmap ele gira em torno disso, né, os grandes temas da KB, como eu disse, então ela está abrindo, né, novas oportunidades de discussão, e isso é sempre favorável, não só em termos da sustentabilidade, da economia verde, economia ecológica, mas também em termos da economia regional. Tá? São novos temas, novos velhos temas, vamos falar assim, né? Mas importantes na marcação aí da associação. Ela vem discutindo já há bastante tempo, né, questões de macroeconomia e desenvolvimento, né, investimento, desigualdade, e agora abrindo essas novas possibilidades. Tá? Além da importância também, que é discutida muito pelos membros da associação, nos seus trabalhos, nos encontros, é a questão do planejamento e atuação do Estado. Eu acho que isso a gente tem que retomar, e esse é que é o principal ponto, às vezes, aqui dessa apresentação, sob o ponto de vista regional. Então, eu vou depois falar um pouquinho sobre teoria de desenvolvimento regional, a abordagem keynesiana, né? Se uma porta está sendo aberta e a gente tem que, né, de uma forma ou de outra, tentar atravessar essa porta, a gente tem que retomar um pouco o que é a abordagem keynesiana e quais, né, são os frutos, né, ali gerados pela teoria de desenvolvimento regional sob a abordagem keynesiana, que vai surgir ali no pós-Segunda Guerra. Tá? Só que ela vai ser relativamente insuficiente. E o insuficiente é exatamente o contexto que a gente se põe agora. Né? Não tem como a gente tratar a política regional apenas sobre a questão do ponto de vista da abordagem keynesiana. A gente tem que trazer alguns outros elementos para a gente conseguir fazer, completar aí um framework, uma moldura de desenvolvimento para a gente ter aí capacidade de superar os desafios que vão ser postos à frente em termos de desigualdade, e aí desigualdade regional, sustentabilidade e planejamento. Tá? Bem, eu queria, então, na primeira parte, expor um pouco quais são as noções dentro dos grandes temas da associação keynesiana. Né? Muito tem se discutido no mundo inteiro quais são, né, as possibilidades para a retomada da atividade econômica. Tá? Se a gente for voltar um pouquinho, depois da crise do subprime, grande parte das economias não conseguiram, né, retomar suas antigas taxas de crescimento. Eles têm ali, tem algum tipo de crescimento em alguns países, mas outros têm patinado. O Brasil é um caso, né, específico. Claro que tem outras crises que vão afetar, né, o país, mas as taxas de crescimento não retornam às taxas, né, vamos dizer, do início dos anos 2000. Então, né, há muita discussão do que fazer, e agora com a crise sanitária, a crise do Covid, essa discussão se amplia ainda mais, né, sobre nova conjuntura, sobre dificuldades de tratamento dos governos, né, uma crise que veio depois, né, em sequência de uma outra crise. Então, há toda uma situação.
Em termos da retomada e das perspectivas, né, eu queria destacar aqui que a economia dita keynesiana, ela tem sido, né, para alguns autores, e eu vou destacar aqui um específico, mas em especial para a Associação Keynesiana, né, essa discussão tem sido retomada, né, da abordagem keynesiana, e ela parece bem, e parece viva. Né? Esse é um texto do ano passado, do Rawthorne, é um proeminente autor aí, calexiano e pós-keynesiano, né, que ele vai dizer exatamente isso: a economia keynesiana está viva e bem, né, porque tem aparecido muitos trabalhos e muitas das proposições, né, e das propostas de retomada têm um cunho keynesiano. Então, será que a gente está de novo, né, mudando aí a trajetória, retomando algumas das discussões, né, do pós-Segunda Guerra, né, da abordagem keynesiana para o desenvolvimento? Será que, inclusive, é possível a gente conversar nesses termos, dada a situação fiscal de inúmeros países, né, ao redor do mundo, incluindo o nosso? Tá? Então, a conclusão do Rawthorne é exatamente que é possível, sim, e grande parte das discussões que estão ocorrendo em termos mundiais, elas apontam para a retomada da abordagem keynesiana em vários níveis, e não só naquelas que aparecem mais, né, como o Green New Deal, ou outro tipo de abordagem específica sobre gasto público, investimento público, né, investimento em sustentabilidade e tudo mais, mas também em termos das inovações que a literatura tem trazido para vários problemas que estavam postos ali já há muito tempo. Questões de abordagem, né, discussões sobre abordagens não convencionais de política monetária, é uma situação que a gente tem visto e que tem sido também discutida, inclusive com proposições, né, relativamente diferentes, né, de teoria monetária, com uma nova teoria monetária, ou a teoria monetária moderna, desculpem, tá? Que vai trazer embutido um programa de garantia de emprego, né, fomento de emprego, tá? Para a retomada da atividade nos Estados Unidos especificamente, mas isso tem aparecido em muito, né, na mídia e todas as discussões em volta. Discussões sobre questões de esterese, quando você tem efeitos prolongados, né, ou duradouros de uma crise econômica, tá? Questões sobre efeitos da eficácia da política monetária, né, inclusive também com discussões sobre a importância da política fiscal numa situação né, típica que a gente encontra hoje, né, que muitos têm aí feito um paralelo com a armadilha da liquidez e tudo mais. Então, não só isso, mas modelos com distribuição de renda também é um outro ponto importante. Né? Então, segundo o Rawthorne, o que vai acontecer é isso, né? De algum ponto, você está tendo uma retomada desses modelos com inovações e discussões que são fundamentais para aí o desenvolvimento futuro, né? Ou para a formulação de políticas. Então, a economia keynesiana estaria ali, né, pronto. E o que ele vai terminar, que é interessante nesse texto, que ele termina o texto, e em 2019, uma palestra, né, que depois é publicada na revista, na Review of Keynesian Economics, né, a Roke, e ele vai falar exatamente que a força das convicções keynesianas vão ser testadas quando tiver uma crise, né, grande na economia mundial, e ele está falando isso, né, em termos ali, meados, finais de 2019. Então, é exatamente o ponto que a gente está. É agora que a gente vai testar. Então, a Associação Keynesiana tem feito essas discussões e, aparentemente, a abordagem keynesiana tem voltado à pauta. Né? Quais os limites dela a gente pode discutir, né, ao final. Claro que aqui é só uma abordagem específica por conta também, né, da importância da associação, aqui do mini curso da Associação Keynesiana Brasileira, né? E vão ter outras abordagens específicas que a gente pode tratar. Mas eu queria destacar essa, né? Então, a importância das discussões sobre desigualdade, né, sobre a participação do Estado e planejamento estatal, sobre a ação específica do governo, e tudo isso tem a ver com a ideia de desenvolvimento econômico. Né? Tem um texto do próprio Fábio Terra, né, que foi publicado no livro, né, Macroeconomia Moderna, da Associação, e foi apresentado no último encontro da KB, tá? Com o Ferrari e com Pedro Duarte, se não me engano. Eles vão falar exatamente disso. O que é desenvolvimento econômico no Keynes, né? Nos trabalhos do Keynes. Então, a gente vê claramente que há ali uma abordagem que eles vão fazer que vai levar em consideração, né,
que o desenvolvimento é historicamente determinado, isso se aproxima dos trabalhos do Furtado. Então, para a parte de quem, né, os chamados desenvolvimentistas, vamos dizer assim, que vão trabalhar com estudos sobre desenvolvimento, Furtado é essencial. Então, tem uma proximidade entre os Keynes, o que Keynes considera desenvolvimento, o que o Furtado está trabalhando, e são complementares em muitos sentidos, né? Particularmente que para Keynes o subdesenvolvimento é superado apenas com o esforço do Estado. Tá? Então há esse pêndulo que gira para a importância da participação do Estado na economia e propriamente no desenvolvimento, né? Com uma agenda muito específica, né? De um conjunto de ações que são tomadas para o Estado com um tipo de desenvolvimento normativo que, né, mira o fim do desemprego involuntário e a distribuição de renda. Então, é esse que o Keynes está ali, ele vai talhar um pouco esses conceitos, e isso transparece depois, né, na próprio desenvolvimento da abordagem em termos macroeconômicos, né? O que eu quero ressaltar aqui é que também há importantes ligações, e aí eu já fico um pouco em cima, né, no vai e vem da abordagem keynesiana e da necessidade de se ampliar alguns elementos dessa abordagem, ou fazer interações, né, aumentar a multidisciplinariedade, né, que está ali envolvida em estudos de desenvolvimento, e aí, claro, com enfoque regional especificamente, né, não dá para falar da inovação, né? Há também complementaridades entre o trabalho do Schumpeter e do Keynes, né? Ali, né, há trabalhos específicos também que vão tratar sobre a incerteza da inovação, né? O financiamento da inovação, tá? A distribuição da inovação aí, em sistemas nacionais de inovação. Então, também é importante, eu ressalto, né, esse outra complementariedade, porque lá depois vai ser fundamental para a gente discutir, né, o que eu quero, né, discutir aqui com vocês, que é, né, o desenvolvimento regional. Então, há um texto e que eu recomendo muito, que é o do Steinmüller, né, de 2018. Eles vão fazer um apanhado, né, da evolução das teorias, né, e particularmente em termos de prática política, né, das molduras da inovação. Então, eles vão dizer que num período inicial, quando se admite ali na década de 50 que a inovação é fundamental. É claro que o Schumpeter já tinha escrito isso lá na década de 30, mas ela passa a ser fundamentalmente incorporada em modelos de crescimento econômico, tá? De diversas vertentes. Né? E isso faz com que ela seja central ao crescimento econômico. Né? Então, eu acho que, inclusive, é uma das poucas coisas que os economistas não discordam, né? A importância da inovação. Né? Então, é essa primeira moldura aí entre 45 e 80 que os dois autores vão falar que é o primeiro movimento, a importância, né, e a integração da inovação em diversos modelos de crescimento e na discussão sobre desenvolvimento. Tá? Num segundo momento, a partir da década de 90, o que vai tomar ênfase na literatura são os sistemas nacionais de inovação, né, a integração entre empresa, Estado e universidades, pesquisa e desenvolvimento, né, nessa conjunção, mais o ambiente institucional que está colocado ali para inovação. E isso depois vai se refletir, logicamente, também em sistemas regionais de inovação, por exemplo. Então, o estudo dessas conjunções, né, de diferentes tipos de instituição, como elas são formadas, como elas se desenvolvem, e a necessidade de atuação desses diferentes atores, né, e, claro, do desenvolvimento institucional, né, e da cooperação, muitas vezes, ao invés da competição, que vai levar à inovação. Então, a gente está aí trazendo a inovação e a ideia da inovação e a importância disso em termos aí sistêmicos, vamos dizer assim. Né? E, no segundo momento, na evolução da literatura, a gente está falando sobre os sistemas nacionais de inovação, inclusive vão aparecer inúmeros trabalhos em economia regional, especificamente, que vão tratar do que a professora falou ontem, de arranjos produtivos, né? Como é que esses arranjos devem ser constituídos, se eles são concorrentes, ou, né, competitivos ou cooperam, né? A conjunção de forças que tem naquele espaço especificamente ali. Tá? E isso é fundamental também para a literatura, né, em termos de desenvolvimento regional, que vai ter uma ramificação para essa, né, literatura que vai trazer inovação com mais força. Tá?
Os sistemas, então, nacionais de inovação passam a ser estudados, né, de diferentes formas. A inovação ainda é o centro do crescimento econômico. Você tem uma evolução da primeira moldura para a segunda moldura. Né, e, segundo os autores, o que a gente precisa agora é uma terceira moldura. E é nessa que eu vou focar, e aí já vou fazendo a ponte para o final, né, o que eles vão chamar de mudança transformativa. É uma evolução do modelo de Sistema Nacional de Inovação sem abandonar o modelo. Né? Essas molduras, elas são criadas uma em cima da outra, então elas são complementares também. Só que as novas molduras, elas vão incorporando elementos que não estão definidos, né, nas molduras anteriores. Né? Assim como o Sistema Nacional de Inovação vai trazer parte institucional como um fator fundamental de se entender, né, o que vai fazer evoluir a literatura de inovação e crescimento, por exemplo, né, a mudança transformativa também tem essa perspectiva. Né, e ela vai principalmente trabalhar, né, com a necessidade de você ampliar o modelo de Sistema Nacional de Inovação para incorporar a sociedade. Né? Não só isso, porque vai trazer uma nova perspectiva para a inovação, né, a necessidade da participação popular, da participação do local, vamos dizer assim, né, já traduzindo um pouco para a ideia de, né, para a parte de regional, né, mas não só isso. É uma nova forma de experimentação aberta, um tipo de comunidade que forma-se em redes, né, em redes abertas, inclusive, e que tem a experimentação como grande fator. Né? Então, o tipo de reação, de relação que se tem, né, nesse tipo de moldura com a inovação, ela se aproxima muito mais da inovação e sustentabilidade. Porque você precisa ter experimentação, você precisa entender os espaços, você precisa entender a necessidade, as demandas locais, né, para, né, levar em consideração também aí o desenvolvimento da inovação e as capacidades de crescimento e desenvolvimento das economias, aí especificamente, e é o nosso ponto, as economias locais e regionais. Então, essa terceira moldura nesse texto do Schott e Steinmüller, eu acho que é um ponto importante, porque eles vão fazer um link, ou vai ter o link necessário, que a gente vai chamar de geografias da transição. Geografias de transição, acho que talvez seja a principal palavra dessa palestra, porque ela vai, né, ser um tipo de abordagem que vai entender o local sem desprezar as múltiplas escalas, né, do regional, do nacional e do internacional, tendo a inovação no seu centro, tá? Que precisa de ter um sistema complementar, né, em seu entorno, um sistema local, regional de inovação, tá? Que vai depender de diferentes atores de instituições, incluindo o governo. E com isso eu faço o link aí com as perspectivas da abordagem keynesiana para o desenvolvimento regional. Tá? Então, as geografias de transição, elas vão ser o meu encaixe, né? Não sei se vocês têm conhecimento dessa literatura, ela é relativamente nova, tá? E eu estou estudando essas coisas agora e gostaria também de discutir com vocês aqui. Então, tem muita coisa ainda muito superficial, que precisa de encaixe e tudo mais, seria ótimo ter aí a participação de vocês. Tá? Então, é essa situação colocada aí, a inovação e sustentabilidade já está posta lá nos tratados do Clube de Roma, né, a importância, veja, né, no trabalho do Clube de Roma, que é fundamental aí a parte de desenvolvimento sustentável, tá? É como que eles já mostram que é necessário ter direção, né, ou seja, trabalhar essa tributação, especificamente, os limites quantitativos no uso dos recursos, né, e os subsídios dados, né, seja aumentar subsídios para uma área, diminuir para outras, né, e também a importância da governança, né, e aí a gente está tratando de instituição, e para o Clube de Roma, é claro que precisa de um acordo global, tá, com estabilidade e novas instituições. Eu não sei se a gente reúne todos esses elementos, tá, gente? Acho que o ponto é a gente também ultrapassar um pouco da crise que a gente tem vivido. Né? É difícil virar e falar para vocês assim, esse é o tipo de política que a gente pode adotar amanhã. Né? Eu queria que fosse assim, mas institucionalmente, dada a conjuntura, há muitas dificuldades. Né? Mas, de novo, o importante é que a gente tenha, pelo menos, algum tipo de visão aí para um médio prazo mínimo, para que a gente possa não só implementar novos estudos que vão ser necessários na área de regional e na área de inovação e sustentabilidade, para que a gente possa chegar lá na frente com mais informações, mas também que a gente possa orientar com essas informações aí a nossa retomada. Eu acho que é esse o grande ponto aqui, que eu espero também de novo que vocês, né, que eu consiga
aí fazer, gerar essa provocação aí, né, em cada um de vocês. Então, em geral, a ideia é essa: se temas sobre retomada do crescimento e desenvolvimento aparentam retornar ao berço keynesiano, se o que o Rawlton está lá corretamente explicando que a gente está tendo um certo sucesso, os keynesianos, os pós-keynesianos e todo mundo que está envolvido nessa discussão está se tendo certo sucesso em gerar discussões e possibilidades para a retomada do crescimento, como que a gente incorpora isso no desenvolvimento regional e local? Como é que a gente vai trazer isso e aproveitar essa onda, se ela realmente é válida, né, e incorporar o que está sendo discutido em algum modelo de desenvolvimento regional e local para a gente utilizar, né, aí, né, se tudo der certo, espero, assim, né, trazer um pouco de otimismo em breve. Tá? Então, o primeiro ponto, eu acho que, né, não basta ficar aqui repetindo isso, acho que vocês já devem, né, ter um conhecimento próprio, né, claro, tem interesse nessa temática, o desenvolvimento regional e local, né, nas palavras do Danforth, é tornar, né, uma área mais útil e produtiva de coisas úteis, né, incluir coisas úteis na área, ou desenvolver uma área, ou então que seja focado no desenvolvimento de um povo ou para um povo, né, que reside em uma área. Então, o desenvolvimento ele tem que ser necessariamente sempre relacionado à ideia de lugares, à ideia de espaços, à ideia dos residentes naquele espaço, né, inclusive pensando como aqueles residentes daquelas áreas conseguem se mover de um estado para outro, né? Então, o desenvolvimento regional, eu não sei se é a minha área de estudo, se já estou acostumado, mas eu não consigo pensar desenvolvimento e discutir desenvolvimento sem discutir a região, sem discutir o local, né? Mesmo num país como o nosso, né? Eu acho que é difícil a gente evoluir na discussão e ficar só num nível macro, num nível, né, sistêmico maior, tá? A gente tem que sim olhar para as nossas regiões, né? Porque a grande temática do desenvolvimento regional é a desigualdade regional. E se tem estudado isso há muito tempo, mas não se tem superado isso, né? Por que não se supera as desigualdades regionais? Não é só no Brasil, não, gente, é em outros países também. Tá? Países desenvolvidos, inclusive, que têm visto, né, atualmente um recrudescimento das desigualdades, né, inclusive das regionais. Então, por que a gente não consegue resolver nunca esse problema? Né? Talvez seja porque muito pouco se discute sobre desenvolvimento regional. Como eu disse para vocês, é provocativo também, porque eu tenho sentido falta da discussão regional, desenvolvimento. A gente, né, nos últimos 5, 6, talvez 8 anos, isso meio que some da agenda, né? Claro, a gente tem uma perspectiva de crises política, crise financeira internacional, depois crise política, depois crise doméstica e por aí vai, e agora crise do Covid. Então, as coisas têm se embaralhado, né? A gente tem que retomar de uma forma ou de outra, porque no final das contas o desenvolvimento é um processo no qual as pessoas são ao mesmo tempo ator e beneficiário. Essas pessoas pertencem a lugares, elas estão em alguns lugares, elas têm uma relação simbiótica com o lugar. Então o desenvolvimento das pessoas é o desenvolvimento do lugar e vice-versa. Eu acho que isso para mim, né, pelo menos para mim, é algo indissociável. Tá? Ele tem a ver com localização, com distância, território e escala, circuitos de relações, né, entre atores sociais, redes, lugar e contexto. Né? O desenvolvimento está relacionado a isso tudo, né? E não tem como a gente abrir mão dessa discussão. Tá? Para o COI, né, e outros autores, né, percebam, as relações especiais, né, elas as atividades econômicas são moldadas para as relações sociais, né? Porque não é apenas onde as coisas acontecem, né? É porque as coisas acontecem, é a razão das coisas acontecerem, né? As relações especiais, elas definem essas relações. E isso é fundamental. Há trabalhos, inclusive, que falam, né, que fazem essa caracterização na geografia econômica, e muitos geógrafos, inclusive, também vão ter interrelações com estudos, né, de economistas, né, que apontam que o mundo é pontiagudo, né, o spike, né, ou seja, a diferenciação geográfica, são as desigualdades que eu mencionei, né, e também não só spike, mas também pegajoso, né, sticky, né, o que significa que aquelas capacitações que estão colocadas das relações sociais espaciais, os atores sociais, elas
não são transpostas facilmente para outro lugar. Elas existem fundamentalmente, às vezes, só naqueles espaços. Então, não tem como a gente ter uma política que seja plenamente, né, obtenha pleno sucesso, vindo de cima para baixo, porque na hora que ela rebate no espaço, ela vai ter os efeitos ali locais. Então, é algo a se pensar também, né? Como é que a gente vai tratar, né, essas situações, como é que a gente trata, em geral, políticas, né, sejam do setor privado, sejam para o setor privado, sejam do setor público, aí por conta dessas situações, né, dessas condições dadas pelo espaço. Tá? E a abordagem keynesiana para o desenvolvimento regional não vai ser diferente. Né? A abordagem keynesiana ela vai ganhar força no pós-Segunda Guerra Mundial, junto com, né, também a efervescência da discussão sobre desenvolvimento. Né? A gente tem ali, em termos internacionais, o sistema de Bretton Woods, né, com controles cambiais, com controles de câmbio, né, e controles de capitais, especificamente, que vão dar aí espaço de autonomia política para os países atuarem, né, possibilidade de redução de taxa de juros para promover investimento e poder retomar o crescimento, né, em diferentes economias com alguma estabilidade, algo que, né, tinha se preocupação de não voltar aos períodos entre guerras e pré-Primeira Guerra. Tá? Então, a abordagem keynesiana e a abordagem keynesiana para o espaço, ela vai beber dessas fontes. Né? E ela vai trazer diferentes elementos que talvez valha a gente, né, pensar um pouco se eles estão sendo retomados ou não. Tá? Vai falar sobre instabilidade, desequilíbrio, né, o crescimento que é liderado pela demanda, tá? E claro, uma acomodação da oferta a esses princípios da demanda, especificamente. A questão da incerteza, né, que muitos vão tratar como informação, como imperfeição de informação, aí vai depender da clivagem da abordagem keynesiana, né? Mas também questões de mobilidade e competição que vão gerar problemas de ajustes nos mercados e por isso gera problemas, né, de ajustamento nas regiões. Tá? Questões de retornos crescentes escalas com uma literatura muito própria, né, que vai trazer, né, uma nova vida a alguns desses elementos. Tá? E eu estou falando, inclusive, da nova geografia econômica, que é fundamental aí também em algumas discussões, né, no tratamento da aglomeração, em modelos matemáticos, a gente não pode deixar de falar isso. Né? E, fundamentalmente, o papel-chave do Estado, né, administrar uma demanda para atingir pleno emprego e utilizar a política fiscal para reduzir efeitos de recessões. Lembram lá das noções do Keynes sobre desenvolvimento? Então, a abordagem keynesiana vai trazer também esses elementos aqui, né, na importância do Estado, na importância das instabilidades e dos problemas de ajuste dos mercados, né, aí, claro, com políticas voltadas ao lado da demanda. E isso vai trazer inúmeros trabalhos com uma riqueza muito grande, né, e que vão ter uma conexão clara com questões de desenvolvimento. Então, né, a teoria da causação circular cumulativa, que traz retornos crescentes e trata também de economia de aglomeração. Tá? As teorias sobre crescimento desequilibrado, né? Então, as regiões tendem a se desequilibrar, né? Já que elas nunca vão se igualar, a gente vai ter sempre desigualdade, porque o próprio sistema causa o desequilíbrio. Então, é preciso do Estado para retomar algum tipo de equilíbrio, os potenciais das regiões e evitar o crescimento desequilibrado. Isso está ali, queira ou não, nos trabalhos do Perru, sobre polos de crescimento, do Hirschman também, né, que vai não só trazer a ideia de conexões, mas também vai incorporar uma discussão importante sobre centro e periferia, que vai permear também outros estudos, né, inclusive tem conexões com a abordagem cepalina, e depois os trabalhos do Dixon e do Tewell, que vão falar sobre relações entre produtividade do trabalho e crescimento, né, e dos efeitos aí, né, circulares nessa relação. Né, um trabalho que é aplicado a países, mas pode ser, né, claramente aplicado a regiões, né, a importância, né, da renda externa, né, da demanda externa aí para o crescimento, que também rebate na ideia da teoria da base exportadora, com seus processos cumulativos, a base, né, a la Caldor e por aí vai. Então, há uma riqueza muito grande na abordagem, e essas abordagens elas todas têm algum traço da abordagem keynesiana, que elas estão se desenvolvendo nesse período pós-Segunda Guerra aí, e são utilizadas até hoje, né, em termos da ideia do crescimento econômico com algo circular, cumulativo, que se auto-perpetua e se auto-reforça. Né? E a ideia dos feedbacks positivos e negativos, derivados de um multiplicador, né? A importância especificamente na redução e mitigação das disparidades regionais, tá?
E é claro, explicar as divergências é o principal ponto da abordagem, tá? Porque elas persistem, são reproduzidas, e isso é um resultado direto do tratamento do mercado, né? O mercado tem problemas de ajuste e ele tende a ser, né, a produzir desigualdade, né, desigualdade regional. Então, a abordagem vai trazer esse elemento aí fundamental. É claro que a abordagem keynesiana ela vai ali conviver com a abordagem neoclássica, né, que vai dizer relativamente o contrário, né? A necessidade de se corrigir uns problemas e imperfeições do mercado e, com isso, né, deixar, né, que a alocação ocorra, né, e você tem no limite, né, uma readequação das economias regionais, aí, pelo menos teoricamente. A grande discussão fica nesse período, né, aí das décadas de 40 até a década de 70, exatamente com os resultados empíricos, né, como a gente trata exatamente, né, os efeitos, né, o que está acontecendo com as regiões ao redor do mundo em geral. A gente vai ter resultados diferenciados para as economias desenvolvidas e para as economias periféricas. E essa turma keynesiana, ao meu ponto de vista, ajuda muito, né, a pensar, ou pelo menos com alguma conexão, né, com a abordagem keynesiana, não posso chamar todos eles de keynesianos, né, ajuda muito a pensar países periféricos, países em desenvolvimento, que eu acho que é a nossa situação aqui. Tá? Então, se a abordagem keynesiana é para desenvolvimento regional, é suficiente para promover desenvolvimento em sentido sustentável? Tá? Será que ela realmente é? Né? Será que com isso a gente é suficiente para a gente discutir, né, esses novos desafios que a gente, né, estão se colocando para as economias ao redor do mundo? Nessa retomada, que a gente vai estar pronto só com a abordagem keynesiana? Eu acho que aí a gente precisa incorporar novas discussões, tá? E a principal delas, né, também acredito que vocês têm algum tipo já de conhecimento, é a abordagem evolucionária, né? A abordagem evolucionária vem na década de 90, com algum tipo, né, vamos dizer, algum tipo de relação muito próxima com, né, o estudo de sistemas complexos, tá, que vão enfatizar a importância da variedade da população, a continuidade né, e a persistência das continuidades de fatores hereditários que mantêm aquela população ali nas suas trajetórias, né, e como certas características são transmitidas de uma geração para outra. Tá? E é claro também, né, como operam, né, processos específicos que vão regular a capacidade das entidades em se adaptar e sobreviver. Então, ela tem um pé na biologia, né, pelo menos no limite, né, em sistemas mais complexos, sistemas biológicos ou ecossistemas, né, porque toma emprestado alguns elementos, apesar de ser uma abordagem econômica regional, ou de geografia econômica, a gente pode dizer assim também, né, às vezes ela até peca por usar alguns elementos, e alguma das críticas é essa, mas ela nos dá exatamente essa situação sistêmica, e ela permite avaliar cada região, né, cada condição de cada espaço ali, e eu acho que isso é um ponto fundamental. A gente vai ter que, em algum limite, quando se preparar para discutir política regional, a gente vai ter que estar entre dois eixos. A gente vai ter que, no país, no Brasil, a gente vai ter que se posicionar num eixo sistêmico, macro, porque o país não vai conseguir se mover se não tiver mudança da governança nacional, né, e uma política de desenvolvimento própria para o país, coordenada entre entidades. Né? Então, a gente tem que partir de um elemento, né, macro, mas a gente vai ter que considerar um elemento micro. Né? Aquele local, a região ali, se a gente quiser realmente superar alguns dos nossos problemas, um deles, principalmente, é a desigualdade regional. E eu acho que a abordagem evolucionária ela traz isso, né? Porque ela vai não só considerar a situação macro, sistêmica, mas ela vai falar o seguinte: vejam, o meu foco é exatamente na mudança estrutural, não mudança estrutural como um todo, mas mudança estrutural nas regiões, né, nos locais, naqueles locais que a gente né, tem interesse de desenvolvimento. Né, e tem uma temporalidade. Então, como é que eu entendo esses processos? Né, as economias regionais elas têm, né, dependência de trajetórias que devem ser ou não alteradas. Será que elas são passíveis de serem alteradas? Né? E eu acho que isso traz uma riqueza, dificulta trabalhos, e eu acho que o desafio talvez seja esse, né? Porque a gente vai entender política territorial vai dar trabalho.
a gente precisa mapear as possibilidades, a gente precisa entender os processos locais. E não dá para fazer isso de um ponto de vista generalista, né, de cima. A gente tem que estar lá no território também. Então, eu acho que a abordagem ela consegue responder em parte alguns pelo menos dos meus anseios. Né? Espero que não seja dos seus, mas espero que vocês ajudem a resolvê-lo. É, né? Um objetivo muito claro de, né, explicar como e por que a história importa e entender a persistência e continuidade da mudança no panorama econômico, com elementos muito importantes como, né, de conceitos como criação, dependência, trajetórias de dependência e destruição dessas trajetórias aí que tem não só uma importância histórica, que estão colocadas ali, porque as instituições são criadas ao longo do tempo, e às vezes elas são permanentes, elas não mudam e precisam ser alteradas, né? Mas também porque também criam-se instituições que, às vezes, em alguns lugares, são, né, favoráveis ao desenvolvimento, né? São capazes de reagir e retomar certas trajetórias e se readaptar. Né? Eu acho que talvez este seja a grande palavra, né? A readaptação. Como é que a gente consegue promover crescimento local, tá? No país, vai depender de como que as regiões vão conseguir e muitas delas vão conseguir se readaptar. Né? Será que é esse o processo? E não é só readaptar para todo mundo seguir um processo de crescimento, de desenvolvimento único, não. Cada região tem o seu. E aí está a dificuldade, que a gente tem que ser capaz de identificar isso. Como pesquisador em economia regional, a gente tem que ser capaz de identificar essas potencialidades, né, e conseguir fazer. Então, fiquem um pouquinho mais, deixar vocês um pouquinho mais ansiosos, porque eu tenho uma proposta. Né? Vamos ver se ela vinga ou não. Tá? No final eu apresento para vocês. Então, essa é a abordagem. Percebam que em muita parte da abordagem evolucionária para a economia regional, a preocupação é com um choque, né, e o que acontece com a trajetória ali de crescimento e desenvolvimento daquela região, né, depois de um choque. Então, tem muito trabalho que vai se debruçar, por exemplo, no efeito do choque da crise financeira de 2007 2008, alguns de outras crises, tá, e como que, inclusive também choques tecnológicos, né? O choque aqui não é só um choque conjuntural, né? Ele também pode ser um choque tecnológico que mude percepção, né, específica. Então, se a gente está vivendo aqui claramente a necessidade de repensar, né, a nossa base industrial aí, em termos mundiais, porque a gente está vivendo condições de aquecimento global que precisam ser tratadas, e isso é um choque brutal. Né? Tem estimativas que dizem que a gente vai ter que deixar de explorar, a gente, entre aspas, né, o mundo, 1/3 das reservas de petróleo, tá? Para que a gente consiga atingir, né, as metas de redução, né, ou o limite de aumento do aquecimento global. 1/3 você mudar uma indústria tão bem estabelecida, né, e com encadeamentos importantes em diferentes economias, né, da noite para o dia, não é possível. Então, a abordagem evolucionária é capaz de prever relativamente quais seriam os impactos. E se as regiões, né, elas teriam capacidade de retomar a mesma trajetória anterior, ou seja, mostra uma capacidade de resistência e resiliência, né, porque ela sofre impacto, vamos dizer que há uma mudança na matriz energética, ela sofre aquele impacto, mas ela consegue voltar. Mas algumas não vão conseguir, e outras vão conseguir melhorar suas trajetórias. E acho que essa que é o ponto. Quais são as instituições que promovem essas melhoras? Né? E aquelas que têm problemas, a gente tem que também entender para saber o que fazer com esses, né, com esses locais, ou pelo menos ter ideia, né, a possibilidade de propor políticas. Né? Lembrando que essas trajetórias elas não são pré-determinadas, né? Há diferenças, né, importantes, porque cada espaço vai ter uma capacidade de agência social, né? A forma de atuar daquela sociedade ali, naquele espaço específico, né? Muito própria daquele espaço. Tá? Então, essa agência social é importante. Será que ela é adaptável? Será que ela consegue sofrer um choque e conseguir retomar a trajetória? Será que ela é capaz de se readaptar ou não? Então, não há pré-determinação, porque a gente não consegue necessariamente prever os choques. A gente só consegue ver as mudanças. Tá? E isso é, inclusive, um problema, né? Porque eu preciso entender essas instituições para ver se elas são capazes de resistir. Você tem que analisar choques passados e ver como elas foram capazes ou não de, né, retomar ou não as trajetórias de crescimento. E aí, nessas retomadas, a possibilidade de saltos, né? E aí eu acho que é um ponto importante, salto para onde? Né? Se a gente for discutir, né, o que é o salto, a gente tem que discutir atualmente o salto
ao desenvolvimento tecnológico que seja sustentável. E aí que está a noção. E eu já respondo de cara, a abordagem keynesiana ela vai me dar elementos para tratar, né, essa questão, mas ela não vai tratar especificamente de inovação, tá? Até trata, mas não com os princípios que eu coloquei para vocês, né? E ela também ainda está, né, se aproximando das questões de sustentabilidade. Então, a gente precisa adaptar e entender que, por exemplo, esses saltos, eles têm que ser saltos para a sustentabilidade, né? Inclusive para países em desenvolvimento. E aí a geografia de transição vai me exatamente me mostrar, vai me dar exatamente essa chave. E eu acho que isso aqui é importante. Enquanto isso, outras regiões estão aprisionadas, estão no lock-in, né, seja na forma de pensar, seja em relações econômicas verticais e horizontais, né, rígidas, ou seja, interesses políticos já adquiridos que não mudam. A gente sabe que, por exemplo, no nosso país, a gente tem muito disso. Né? Os interesses políticos em algumas cidades, por exemplo, né, cidades pequenas, eles não mudam, eles estão ali sempre colocados. E aí, isso é uma trajetória de lock-in, né? Ela não consegue, a região não vai conseguir sair, né, da sua trajetória, e isso pode ser, né, isso necessariamente é ruim. Então, você tem que entender também esses processos, porque eles geram restrições muito, né, rigorosas sobre os agentes na sua capacidade de adaptação, né, ao longo do tempo. Tá? E, inclusive, adaptação também a crises, né, que vão ocorrer como essa atual que a gente está vendo. Tá? Então, como que desbloqueia? É possível desbloquear? Sim, a literatura vai trazer, né, explorar tecnologias emergentes, né, combinar da melhor forma possível diferentes atores, sejam indivíduos, empresas, instituições e as redes regionais que eles formam, né, para que se promova variedade no lugar, né, variedade naquele espaço e inovação, inclusive inovação social, que eu acho que é pouco discutido ainda, mas que é importante, né, ele é relativamente diferente da inovação típica que a gente estuda, né, aquela inovação que parte ali da sociedade. E aí, se vocês vão lembrar, eu fiz lá o link com a terceira moldura da inovação, né, que é a mudança transformativa. Ela tem exatamente a ver com também as discussões sobre inovação social que ocorrem ali, né, no dia a dia das pessoas, e a capacidade delas atuarem e usarem essas inovações nos seus processos, nas suas relações diárias. Isso também é algo importante que a gente tem que aprender a explorar e a analisar. Tá? Pode ser também o desbloqueio através de transplante, né, de indivíduos e empresas de uma região para outra, apesar de ser um processo mais complicado. É sim possível que se estabeleça uma empresa numa região, né, e ela repita alguns processos, ela consiga ali, né, de alguma forma ou de outra, mudar a trajetória de crescimento daquela região. Né? Isso não está fora da mesa, apesar de ser um processo um pouco mais complicado. Tá? Requalificação da economia e a diversidade das atividades econômicas, e esse é um ponto importante da diversidade, porque inclusive vai ser ponto de análise empírica. Né? Então, a grande parte da literatura vai se desenvolver na década de 10 desse século, né? Conversando, explicando e dando indicadores, mostrando indicadores sobre variedade, né? Naquele espaço específico, né? Qual que é o grau, a natureza, né, da diversidade das atividades naquele espaço, ou se é especializado. Então, retomando um pouco as discussões sobre concentração, né, de atividade também, sob uma perspectiva aí dentro da abordagem evolucionária. Eles vão chamar, inclusive, essa nova perspectiva né, que vai tratar a variedade, né, a diversidade, e a diversidade em geral, tá, gente? Não só de atividades econômicas, mas de atores, instituições, tudo que está envolvido ali naquela região. Eles vão chamar de variedade relacionada, né, quando as atividades econômicas não são nem totalmente especializadas, muito menos dispersas. Né? Você tem diferentes agrupamentos de atividades que têm relações entre eles. Né? E essas conexões são importantes porque elas são a base, né, da capacidade de adaptação da região ali a choques específicos. Né? Se ela tem essas conexões, ela vai sofrer menos, né, os impactos. Inclusive, dependendo dessas relações, ela também tem capacidade de não só sofrer menos impactos, mas também retomar novas trajetórias de crescimento. Então, a variedade relacionada vai ser fundamental. Ela se relaciona, em parte, com discussões sobre cadeias de valor, cadeias
inclusive globais de valor, então a gente também tem essa capacidade de conexão, né? E, inclusive é uma área ainda, acho que talvez pouco relacionada na abordagem do desenvolvimento regional, na abordagem evolucionária especificamente, mas também há possibilidades, porque são essas ramificações, como que essas relações nas atividades econômicas, nesses branches, né, nesses galhos, nessas ramificações, elas são importantes. Então, eu fiz eu trouxe para vocês aqui a variedade relacionada e não relacionada, que vem de um trabalho, né, meu com mais 3 autores, o Igor, que é professor em Viçosa, mais um colega lá do CDPLAR, que é o Pedro Amaral, e a professora Fernanda Faria, que é da UFOP. Esse paper vai ser publicado, acho que, ou agora em dezembro, ou em janeiro, que a gente tentou entender se há diferenças do impacto nas duas crises, a subprime e a crise doméstica, econômica e doméstica e política que a gente teve a partir ali de 2014, 2015, se há diferença nos impactos nas regiões. E a gente vai ver que realmente há em regiões que são mais especializadas, essas regiões sofrem mais, ou seja, elas estão em algum tipo de bloqueio ou de lock-in aqui no Brasil. Então a gente precisa ter um cuidado maior com as regiões. Regiões minerárias, por exemplo, vão ter impactos maiores, né, do que outras regiões. Mas especificamente esse mapa é o índice que a gente calculou, depois a gente vai utilizar esse índice para tentar estimar os efeitos aí sobre, né, os impactos especificamente, né? Mas esses índices eu acho que são legais porque eles conversam muito com a palestra ontem da professora Tânia, né, que ela mostrou genialmente as diferenças que a gente tem ali, né, tanto horizontais quanto verticais, tá, no país. Então, do lado esquerdo, né, nesse mapa vermelho, é a variedade não relacionada, que tem a ver com diferentes agrupamentos de atividades econômicas. Isso é feito através da KNAI. Né? Então, a KNAI, a gente pega a KNAI grupos, e aí você tem as classes da KNAI, e aí para cada grupo você tem um conjunto de classes. Então, você vai calcular o índice e fazer o somatório de diferentes, né, grupos naquele espaço. Essa é a variedade não relacionada, ou seja, você tem vários setores e eles têm pouca relação um com o outro. Tá? Então, o aumento nesse indicador indica uma maior concentração em alguma atividade específica. A gente pode ver claramente que em São Paulo, né, Rio de Janeiro, né, e talvez no sul de Minas, ali, até no Triângulo Mineiro, a gente tenha algumas regiões, micro-regiões, que têm uma maior variedade não relacionada, ou seja, tem uma concentração grande de algum tipo de atividade econômica. Mas, em geral, ali no corte horizontal para baixo, né, no sul do Brasil, vamos chamar assim, né, com alguma liberdade poética para chamar o sul do Brasil a partir do corte da Bahia para o Mato Grosso, a gente tem, né, a maior variedade não relacionada, né, então, ou seja, cada região ela está, né, com um setor específico pouco relacionado com o outro, enquanto o norte e o nordeste tem menos variedade não relacionada, né? São regiões que têm menor grau de desenvolvimento e, por isso, também tem menor relação entre setores. Lembrando aqui que eu fiz esse índice rapidamente, porque era o que a gente tinha lá no... eu mapeei eles, né, porque que a gente tinha no trabalho, e ele está com todos os setores, tá? A gente não é só o setor de manufatura, não. Também tem o setor primário, o setor terciário, aí também é por isso que ilumina tanto. Se a gente fizesse, e aí fica aí para vocês a sugestão, pegar esse índice e separar por setor, a gente vai ter mapas muito mais interessantes para a gente ver a análise. Não muda tanto a minha perspectiva aqui, porque é isso, eu acho que as diferenças regionais estão colocadas no mapa da direita, a mesma situação, só que aí é a variedade relacionada, ou seja, pega cada, né, grupo de atividade econômica e vê quanto que as atividades ali dentro daquele grupo estão relacionadas uma com a outra. Tá? Então, quanto maior, maior a integração. Né? Então, esse é o principal ponto, a variedade relacionada, que, segundo a abordagem, vai trazer vantagens regionais ou vantagens locacionais para aqueles espaços ali, por conta da capacidade de resistência, resiliência e adaptabilidade, né, desses espaços. Você vê que ilumina São Paulo, né? Então, porque São Paulo está ali, né? Ali é o polígono do Campolina, né? Então está ali a indústria, ali a indústria relacionada, enquanto no norte, no nordeste, a gente está, né, com as atividades pouco relacionadas, tá? Muito pouco relacionadas, e aí também está um desafio nosso, né, nessa desigualdade, como tratar.
Então, o primeiro ponto, talvez, de estudos é a gente conseguir, né, nos capacitar e mapear essas atividades. A gente vê como que a gente está, criar uma tipologia especificamente, foi o que foi mencionado, né, que eu deixo aqui como também a provocação, é um pouco isso, né? Entender cada espaço desse, cada conexão. Aqui é micro-região, não ajuda muito, a micro-região já tem a sua própria diversidade, né, mas já nos dá um caminho aí próprio para ver, né, essas relações. Tá? E nessa sequência, né, a gente, claro, né, é capaz de discutir resiliência, né, é capaz de discutir capacidade adaptativa, são dois pontos importantes, né, isso para nos dar ali caminhos adaptativos diversos para as regiões, entender esses caminhos. Né, e isso é talvez o principal ponto, a complexidade, né, desses atores, de novo, aqui não são os atores econômicos, os agentes econômicos, tá, gente? A gente usa atividade econômica, que é o dado que a gente tem, é mais fácil. Mas é fundamental entender os outros atores que estão presentes. A professora citou ontem as universidades, né, o crescimento das universidades. Tá? Como é que as universidades estão relacionadas nessas áreas? Será que elas estão oferecendo as capacitações? Será que ela oferece o P&D? Né? Será que tem ali capacitação da mão de obra local? Ou será que não? Ou será que tem, mas há migração? A gente tem que entender todos esses processos, porque eles têm a ver exatamente com essa dinâmica local de adaptabilidade. Tá? São atores aí em diversos sentidos, institucionais, administrativos, né, as próprias políticas existentes nos locais, os empreendedores, né, as firmas, também tem que estar nesse pacote. E aí está o nosso, né, de novo, o desafio. É preciso fazer isso para o país. Eu acho que a gente tem ainda poucos trabalhos que estão discutindo isso. Eu acho que é uma área importante aí que nos posiciona bem, né, para frente. Tá? Isso aqui é só uns determinantes da resiliência, para vocês entenderem esses atores que eu mencionei. Veja a importância dos mercados de trabalho, a adaptabilidade desses mercados, a variedade relacionada, inclusive, ela melhora a estrutura do mercado de trabalho, porque como tem muita relação entre diferentes atividades econômicas, você tem capacidade de, né, se um setor tem alguma queda, de realocação de trabalhador para um outro setor primo, próximo ali. Né? Então, a variedade relacionada é importante nesse sentido, né, do mercado de trabalho, questões de governança, administração, arranjos financeiros, que eu tenho falado pouco, né? Eu comecei falando que minha área de especialidade é economia regional e monetária, né? Eu estudei isso grande parte da minha vida, mas eu estou deixando de lado, mas não é por causa disso, porque eu acho que a minha preocupação tem sido outra. Quais são os arranjos financeiros no ambiente que se coloca? Ele é fundamental ali para promover a agência e tomada de decisão, que é o que está no centro. Você precisa de recursos, gente, não tem como. A gente tem que, uma hora, fazer essa discussão. O que a gente vai propor vai depender do nosso financiamento, do financiamento que vai estar disponível. Inclusive, muito feliz a colocação da própria professora Tânia ontem, né? Quando ela falou isso, eu fiquei até emocionado, eu falei assim, claro que tem que ter, não tem como, a gente tem que discutir novos modelos de governança financeira, capacidade de prover recursos para agentes privados, promover inovação, como é que a gente faz esse movimento, e não só isso, né, a própria capacidade do Estado também de atuar. Então, isso é fundamental. E, por fim, a estrutura industrial e de negócio, que é, né, a estrutura da atividade econômica. Todos esses pontos eles estão ali, são esses atores e agentes, instituições locais que a gente tem que entender, né, nesse processo, a combinação deles aí para o desenvolvimento, e aí com desenvolvimento com uma atuação local. Tá? Então, no final é isso, né? Então, se a abordagem evolucionária ela está nos propondo esse tipo de movimento, né, esse tipo de entendimento, né, desses atores, tem um fundamento importantíssimo que é a inovação. Né? Por quê? Porque é o que está posto atualmente para a gente. A gente vai ter que, de uma forma ou de outra, transitar para um novo estado de desenvolvimento, um estado de desenvolvimento que seja, né, que tenha maior sustentabilidade. Né? Então, é importantíssimo que a gente traga inovação, entenda o papel do local, do regional, nesse processo inovador. Tá? Como mencionei para vocês no começo, né, os 3 arcabouços estão colocados, o importante é que a gente entenda o terceiro, né, a terceira moldura da inovação que vai trazer a geografia para o centro da discussão, né, que é chamado, né, que a literatura está chamando de mudança transformativa. Tá? Vejam que nesse arcabouço
há uma racionalidade, uma sistematização clara entre a inovação e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles passam a ser proeminentes, né? Então, inovação, em geral, é importante, mas é fundamental que se tenha inovação nos temas e nas áreas específicas que estão ali, né, delineadas do desenvolvimento sustentável. Tá? Inclusive com uma literatura muito específica sobre isso também. Né? Há uma perspectiva que é transescalar, porque a inovação hoje ela não é mais feita dentro de um laboratório fechado, né? Ela é aberta, é conexão mundial. Né? A gente está vendo isso no desenvolvimento da vacina, né? O tanto que é global as relações. Tá? E a gente tem, claramente, cada vez mais inter-relações com pesquisas em outros países, com outros pesquisadores. Então, a inovação ela ganhou muito mais essa faceta global, né, de rede global, que precisa ser entendida, particularmente em termos regionais, por conta das escalas. Então, o local ele não está separado desse todo. Né? Ele tem efeitos internacionais, ele tem efeitos de conjuntura nacional, ele tem efeitos de conjuntura micro-regional. Então, a gente tem que entender toda as transições entre essas diferentes escalas aí para que a gente possa compreender melhor, né, as geografias de transição e propor políticas, né, a partir delas. Né. Por fim, a mudança transformativa é fortemente baseada em lugar, como eu disse, né, a necessidade de entender as lideranças regionais, isso é um ponto da literatura que vai trazer a discussão sobre empreendedorismo, tá? Porque a inovação ela cria outras inovações, o ambiente colocado ali cria inovações, tá? Gerando surgimento de produtos, de processos, de empresas, né? E isso também é fundamental para entender a dinâmica. Tá? Então, há lideranças que vão, né, de uma certa forma, ser empreendedoras e vão, né, ressaltar a importância dos lugares. Né, os ativos locais, né, de novo, ativo local a gente escuta na literatura desde sempre, né, mas ela volta com essa nova roupagem. Tá? Então, parte do que eu estou mostrando para vocês aqui está relativamente na ponta, ela bebe de outras fontes. Então, os ativos locais são fundamentais aí também, porque nos dão vantagens de aglomeração, e as aglomerações elas têm que ser entendidas. Inclusive em termos de inovação, né, gente? A gente sabe também que há uma desigualdade na distribuição, né, da inovação no espaço. Como é que a gente consegue ampliar nessa perspectiva, permitindo que novos espaços tenham seus, né, possam desfrutar de potenciais, inclusive de inovação, como eu disse, inovação social. Isso é um desafio. E essa abordagem vai querer tratar exatamente isso. Como é que você incorpora, né, aquilo que está ali, às vezes subjugado, periférico, mas que é fundamental, às vezes, para a relação local, para o desenvolvimento local. Né, que não está feito lá, né, no Silicon Valley, ou então em alguma grande capital, mas sim está ali colocado no espaço, porque a gente às vezes está perdendo potencial. E perdendo potencial, às vezes, de sustentabilidade, né? Porque há soluções para sustentabilidade que estão dadas nas regiões, pequenos espaços. A Amazônia é um caso muito claro disso, né? Um grande desenvolvimento da bioeconomia, que é exatamente tratar a floresta de uma forma diferenciada, né, com a descoberta de novos produtos, né, inclusive em termos cosméticos, que é o que mais que aparece, mas está ali, o potencial está ali. Né, então, que está sendo, inclusive, explorado, né, mas a gente sabe pouco. Então, os ativos locais, as vantagens específicas que a aglomeração tem, a gente tem que entender esses processos. E, por fim, né, o empreendedorismo a partir da liderança, mas também como que ele é institucionalizado, né, o que existe ali de regras, leis, convenções, sistema jurídico, sistema legal, o que for, que vai, né, proporcionar ou não essas atividades. Né, as transições, elas têm, é um processo muito específico, né, ele não é só a descoberta do empreendimento local, né, esse mapeamento que eu estou propondo para vocês de uma forma ou de outra, né, mas sim, né, explorar o conhecimento em termos de experimentar esses conhecimentos, que seja aberto e divulgado. Isso eu acho que é um problema que tem que ser tratado. Né? Esse tipo de abordagem ele vai aí, se beneficiar do aumento dos experimentos. Então, de certa forma, a gente tem que experimentar para ver se vai funcionar. E tem muita coisa que pode dar errado. E aí, dá errado, vem toda aquela conversa da eficiência do gasto, seja ele privado ou público, se vale a pena ou não, né? Mas a proposta, especificamente, ela é sobre como você aprende com o próprio erro. Tá? E esse experimentalismo ele vem disso.
né? E como é uma rede aberta, você tem capacidade de trocar experiências e permitir mudar a trajetória para tentar aí obter a inovação, o empreendedorismo que for, né? E vejam o laço a, com a abordagem evolucionária, né? Alguns exemplos típicos desse tipo de processo, né, que tem aparecido e que tem muitas vezes a demanda local, né, são esses que a gente vê de vez em quando, em geral, né, ao redor do mundo, que são os experimentos forçados pela própria Covid, né, o uso de meios de bicicleta e espaços públicos específicos para transporte alternativo, tá? Encontros que alguns países promoveram, alguns, né, inclusive universidades, né, a céu aberto também, com pouca aproximação, não é o caso do Brasil, né, gente? Aplicativos de compartilhamento de alimentos, cesta básica, né? É claro que tem os aplicativos que vão trazer precarização, isso a gente tem que tratar também, né? E também outras experiências de moradias temporárias para desabrigados, dentro de diversas iniciativas digitais. Então, são processos que vão aparecendo de experimentação local, que precisam ser tratados, e isso, né, talvez seja não, o principal ponto para a gente entender, né, as novas dinâmicas que se põem no lugar. O propósito da abordagem, né, vai além da concepção de polos de crescimento, apesar de eles serem importantes, tá? E do desenvolvimento regional desigual, né, para focar no impacto social e ecológico. Esse é o primeiro ponto. Então, o que eu disse das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é exatamente esse. Eles são o principal momento. Então, você deixa de lado um pouco o impacto econômico para focar no impacto social. Tá? E aí está a multidisciplinariedade da ideia de desenvolvimento. Eu acho que esse é, talvez, aí a maior dificuldade que nós, economistas, temos. Né? A gente está sempre vendo pelo lado econômico. Né? A gente tem que entender primeiro o impacto social e ecológico. E talvez ele não tenha nem impacto econômico. Né? Então, a gente tem que conseguir combinar esses três elementos aí, né? Em 5 áreas específicas que têm a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimentos relativos à saúde, bem-estar, educação, alimentos e energia são prioritários nas geografias de transição. Então, a gente não está tratando de instalação de uma indústria para promover emprego, apesar de ser importante, apesar disso ter que estar no nosso mapa político aí, né, de políticas regionais. A gente está muito mais preocupado com as condições de acesso à saúde, de bem-estar da população, né, a gente deve estar, né, com a educação, equilíbrio na educação. Né, outro dia eu vi um mapa em rede social que mostrava, a pessoa mapeou, desculpa, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas foi genial. Ela mapeou quanto que professores na rede pública, se eu não me engano, tinham o mesmo nível de qualificação das turmas que ele dava, né? Ele tinha a classificação suficiente, né, de educação, nível de educação, para dar aula naquelas turmas. Então, por exemplo, professores que tinham até o primeiro, né, até o ensino médio, por exemplo, dando aulas para o ensino médio, e por aí vai, terceiro grau e tudo mais. E aí a diferença é aquela, né? No sul do país, para baixo ali, você tem adequação perfeita, e norte e nordeste você tem muitas diferenças. Né? Como é que a gente resolve essa situação? Ela tem que ser prioritária se a gente quer mudar a dinâmica de desenvolvimento de diferentes espaços, particularmente os espaços norte e nordeste do país. Tá? E a política ela vai nesse sentido, né? A especialização inteligente, né, que tem entrado também numa discussão, só que nessa daqui, né, não é das cidades inteligentes ou coisa parecida, mas é um tipo de política que vai estar envolvendo uma governança específica com liderança do Estado, né, porque há uma necessidade de se promover algum tipo de inovação, né, e aí, de novo, não é a típica inovação que a gente também está acostumado, ela pode ser uma inovação social, local, em tipos de processos que ocorrem naqueles espaços ali, que melhoram a vida das pessoas, tá, minimamente. Então, ele é orquestrado por uma administração pública, né, seja ela local, seja ela nacional, né, tem instituição local embebida, tá, e também tenta articular, né, os desafios específicos daquele espaço com a sustentabilidade. E aí, em termos de saúde, bem-estar, educação, alimentos e energia. Então, essa ponta da lança é exatamente a gente tem que repensar um pouco o que é o desenvolvimento regional, apesar de a gente estar baseado numa abordagem keynesiana, porque tem o Estado, tem necessidade de tratar a desigualdade, tem questão do financiamento.
tem uma abordagem evolucionária que vai tratar isso também e vai tratar as vantagens regionais, mas tem espaços que vão precisar fazer transição, né? Se não todos. E como é que vai ser essa transição? Como a gente pode promover essa transição? Ela tem que ser direcionada, ela tem que haver com a instituição local. É isso aqui que é a proposta das geografias de transição. Tá? Então, nesse sentido, né, esse mapinha é mais novo, né? Eu também fiz aí para ver um pouco o que dava, o que iluminava, né? A OCDE lançou ano passado uma nova classificação de intensidade tecnológica, que agora abarca setores, né, não manufaturas. Tá? O índice da OCDE é baseado no gasto do PID, né, em diferentes setores. Ela faz uma média em diferentes países da OCDE, e aí, a partir do gasto para cada setor, ela vai classificar em tecnologia alta e baixa aquele setor específico. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui embaixo, eu separei aqui só nesse mapa só os de alta e média alta em manufatura e alta e média alta em não manufatura, que são todos os restantes dos setores. Tá? E coloquei no mapa para ver o que dava. Né? Eu acho que todo mapa que a gente colocar vai dar essa dualidade. Né? Aqui o que a gente está vendo, de novo, é o polígono lá do professor Campolina, né? Ali em São Paulo, a manufatura alta e média alta, em vermelho, tá? E mais alta, né? Isso tem a ver com emprego em cada um das atividades, né, da KNAI, tá? E média alta em tons amarelos, mais marrons, né? E em amarelo são as alta e média alta das não manufaturas, né? Que ali está separado pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação. Né? Então, eu coloquei não só média alta aí da indústria, né, específica, mas também a média alta de serviços, que são serviços, às vezes, que são prestados às indústrias, que é importante, e especificamente a pesquisa e desenvolvimento. Então, é interessante, porque se eu colocasse baixa, eu ia iluminar praticamente o país todo, né, em grande parte também iluminar o norte e o nordeste. Mas nessa perspectiva aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que há uma possibilidade da gente fazer uma tipologia e entender certos processos a partir do tipo de pesquisa e serviços de alta, né, tecnologia, de alta intensidade tecnológica, estão sendo oferecidos, particularmente não só em torno de São Paulo e da região sudeste, mas também o que está sendo proposto em regiões aí como, né, o centro-oeste, o norte e o nordeste. Né? Então, nessas áreas, a gente tem que entender um pouco melhor o que é essa pesquisa, o desenvolvimento de sistemas, né, e outros serviços de informação que estão sendo oferecidos naqueles espaços, tá? De média a alta tecnologia, porque isso é um potencial, né, um potencial que pode, né, refletir, enquanto de instituições estão funcionando, quais são essas instituições, esses espaços, como elas estão combinadas e como elas podem ser, né, de uma outra forma, desenvolvidas para gerar aí potencialidades importantes, né, inclusive na região norte e nordeste do país. Talvez a região sudeste ela tenha uma outra dinâmica, né, inclusive esse complexo industrial que é no estado de São Paulo. Mas o norte e nordeste não, então a gente tem que pensar, né, um pouco como desenvolver. E aqui a gente viu lá que tem baixa variedade relacionada. Né, e agora a gente está vendo aqui que tem alguns potenciais de alta tecnologia em alguns lugares. É claro que é muito superficial essa análise, porque eu estou pegando ali o desvio padrão, uma média de desvio padrão, então o país é baixo, então a gente tem que ter um efeito de choque em desenvolvimento e tecnologia, que seja nacional, com aumento do gasto em P&D, em geral, né, seja financiado pelo governo, seja financiado pelas empresas, né, e nesse movimento a gente tem que ser capaz de entender onde é que vai o recurso. A gente sabe, há trabalhos, vários trabalhos, inclusive foi recentemente publicado a professora Márcia Rapini, lá do CDPAR, que fala da desigualdade na distribuição de gastos em P&D entre norte e sudeste, entre norte, nordeste e sudeste. Os gastos estão todos concentrados naquele polígono ali. E se continuam, se estão concentrados ali, a gente não vai conseguir trazer desenvolvimento regional que seja mais solidário, que seja mais igualitário, que seja inclusive sustentável, que a gente precisa dessa base. Então, há necessidade de repensar isso, a gente tem aqui alguns potenciais que a gente pode explorar, né? Abrir cada um e ver, né, o que a gente pode fazer especificamente, tá?
Então, para a gente finalizar, né, já estou passando aqui, né, da hora, né, a gente sabe que esses espaços têm dificuldades, né, as transições são muito dependentes, esses espaços menos desenvolvidos, né, algumas casos de sucesso em algumas regiões, com algumas instituições, não conseguem ser transferidas plenamente para outras. A gente não consegue replicar Silicon Valleys, né, facilmente, por exemplo. Então, a gente tem que repensar essa situação. Os atores estão sempre respondendo a condições de fragilidade que estão respondendo de forma fragilizada, as novas condições estão sendo impostas, então a dificuldade de adaptabilidade, isso também tem que ser, né, considerado. E sistemas regionais que são fracos, que talvez sejam, né, que são finos, né, que talvez seja a situação dessas regiões que saíram iluminadas do Norte e Nordeste, eles também têm grandes problemas, né, e, de certa forma, há pouca relação de absorção ali na pesquisa feita. Então, a gente tem que entender, né, como que isso, né, ocorre, e é esse meu ponto aqui para tratar essas regiões menos desenvolvidas. Tá? Eu vou passar isso aqui porque ele não tem tanta importância. Tá? Então, para finalizar, então, se a gente tem importância da abordagem keynesiana, né, em alguns elementos, e que isso tem retomado em termos tem sido retomado em termos internacionais, tá? Sem discutir nenhum tipo de prerrogativa, tá, gente? É só uma abordagem específica mesmo. A importância do Estado, a importância de política fiscal, a importância de se tratar de desigualdade. A gente está tendo, inclusive, essas discussões aqui no Brasil sobre reforma tributária. Foi levantado um ponto aí ontem, por exemplo. Tá? E o Brasil é historicamente desigual, então já passou da hora a gente tratar isso com muito mais cuidado do que é realmente tratado, né? E a questão de desigualdade regional, e o tratamento e o planejamento, né? A importância do planejamento. Essa abordagem keynesiana está nos mostrando, além de, né, dinâmicas regionais importantes. E se a inovação está de outro lado, num novo tipo, num novo formato, ligado ao desenvolvimento sustentável, ligado à necessidade de se promover o espaço local, de promover geografias específicas e relações específicas institucionais entre esses agentes, que transitem esses espaços para condições melhores. Então, se você está colocando a inovação e sustentabilidade dessa forma, a gente tem a abordagem keynesiana, o que a gente pode pensar em termos de política? Se é esse o caminho, como é que a gente trata isso? Né? Eu acho que é o primeiro ponto, e é uma provocação minha é essa. E vou fazer um relativo desabafo. Eu entrei lá na... falar mal do prato que você está comendo é meio complicado, né? Mas eu entrei na programação da Ampec e digitei lá, né, para ver quantos trabalhos tinham que tratavam economia verde ou tinham a palavra verde no título, sustentável e sustentabilidade. Né? E eu não sei quantos trabalhos tem, mas eu acho que tinham 5 ou 6 apenas com esse tema, né, dentro dos trabalhos sendo apresentados na Ampec. E eu acho que a gente tá ficando um pouco para trás. Os de regional, eu dei uma olhada, os trabalhos são sensacionais, tem muita aplicação empírica, tem muito modelo sendo utilizado, tratamento de dados para entender alguns efeitos específicos, inclusive urbanos também, eu acho que, né, a literatura tem crescido, mas eu sinto muita falta da parte de discussão de sustentabilidade. Acho que a gente está começando a discutir isso, a gente tem que ampliar. E para o nosso caso, em termos de política regional, tem a ver exatamente com caracterizar esses aspectos geográficos aí do nosso país, né? Até em termos funcionais das relações entre esses espaços, mas também em termos setoriais, né? E fazendo o mapeamento, entendendo esses processos. Infelizmente, alguns trabalhos, talvez os mais de economistas, que vão tratar essas relações bem localizadas, elas acabam não aparecendo muito em publicações. A gente tem isso, a gente também tem que aprender, de uma forma ou de outra, a abrir, né, e ser mais multidisciplinar. Então, eu acho que essa é a provocação, como é que a gente faz isso, né, para tratar a política de desenvolvimento regional para o país, né? Ampliando a base de conhecimento, né, reunindo recursos e conhecimentos locais, né, dos diferentes atores. Né? A gente tem que entender os processos que estão sendo colocados no local, a gente tem que, às vezes, estar nos espaços, a gente tem que permitir esse tipo de interação, eu acho que, pelo menos é o que eu costumo imaginar. Né? Os argumentos têm que focar na necessidade de avaliar o impacto nas dimensões ambientais nos recursos naturais, né? Inclusive de longo prazo.
né? Isso tem que tomar o foco em termos de ecossistema, em termos de relações aí, né, complexas entre os indivíduos e os recursos naturais, né? Aí falando clima e também a necessidade de se manter algum tipo de sustentabilidade de gerações futuras, tá? E necessariamente não pode fugir da discussão sobre financiamento, né? Em algum sentido, há necessidade de se ter um financiamento, e esse financiamento ele tem que ser bem pensado também para poder incorporar, poder financiar aí as políticas regionais, né? Então, nesse sentido, sobre essa perspectiva geral, eu acho que essas setas explicam um pouco isso, né? A gente não pode só ficar na perspectiva bottom-up, que eu acho que talvez ainda prevalecem muito, né, pelo menos em trabalhos de economia regional em geral, no Brasil, tá? Aquela de cima para baixo. Ela é importante, a gente precisa retomar essa discussão, mas ela não é suficiente, né? Então é a seta de baixo para cima. Tá? Então a gente tem que ter políticas no nível macro, né, que vão gerar distribuição espacial equilibrada, de capacitações econômicas, né, com coordenação. Né, eu acho que um dos problemas nossos no combate à Covid, por exemplo, é a dificuldade de coordenação entre a esfera federal e os governos estaduais. Né? Eu acho que um país dessa dimensão não deveria ter isso numa situação como a que a gente está vivendo. Né? A gente tem muito mais interação, você tem um corpo conjunto de atuações, né? E a gente não vê isso. E a gente está sofrendo o que está sofrendo, em geral, né, com esse número elevado de mortes também por causa disso. Então a gente precisa, na política regional, a gente vai precisar dessa coordenação. Então a conjuntura atual é favorável? Isso? Provavelmente não. Então a gente vai ter que esperar um pouco para ter essa coordenação. Mas ela vem de baixo para cima. Ela não tem como vir de cima para baixo, desculpa, ela não tem como vir de baixo para cima. E esse é um desafio nessa coordenação, da coordenação no aspecto nacional. Tá? O crescimento desequilibrado, na minha opinião, precisa de políticas intervencionistas. A gente tem que discutir exatamente essas políticas que tragam distribuição de crescimento do centro para a periferia. Então, a gente tem que favorecer espaços marginalizados, não tem como, porque a gente tem que tratar a desigualdade, ela é fundamental. Isso pode vir um tipo de política, né, horizontal, que vai atuar igualmente em vários espaços, acho que é necessário, a gente também tem que discutir isso, já teve sucesso em certos políticos, a professora mencionou isso ontem, né? Mas a gente tem que também pensar no lado de baixo para cima, e aí é meu ponto das vantagens regionais, né? A trabalhar a variedade relacionada, com políticas setoriais também definidas, né, que apoiem setores emergentes próprios, que favoreçam as geografias de transição. Né, não há uma só geografia de transição, vai depender de cada espaço, de como que a gente vai compreender essa conjunção dos atores nesse espaço. Pode ser que a gente tenha que tratar uma regionalização diferente. O CDPLAR fez isso no começo dos anos 2000. A gente tem que retomar, em parte, essas discussões também, né, na própria distribuição de recursos, né, aí, tá? E essas transições, dependendo dos espaços que a gente vai tratar, né, tem que ser balizadas aí em conhecimento que sejam diferenciados nos espaços. A gente tem que criar as nossas variedades, né, e favorecer essas variedades que vão estar balizadas por redes de conhecimento e representação da sociedade local. Não tem como deixar as pessoas fora desses processos. Eu acho que a participação é fundamental. Tá? E tem 3 desafios. Né? O primeiro é que esse tipo de política é altamente sensível ao contexto local. E a gente pode ter dificuldades. Se a gente aumenta, de certa forma, desculpa, se a gente diminui a escala de certa forma, mistura muita coisa. E aí a gente não consegue tratar. Então, é um esforço grande. Que assim, de uma forma ou de outra, o meu sonho era que a gente conseguisse fazer esse grande esforço. Aí, mais uma vez, o Brasil já passou por um esforço desse tipo, né, de entendimento de política e tratamento dessas políticas, e abandonou isso. A gente tem que retomar. Eu acho que é um ponto importante. Financiamento, que eu já mencionei, e tratar regiões menos desenvolvidas, né? Porque é fácil falar das que têm desenvolvimento, que tem ali, né, alguma base industrial, que tem variedade relacionada, que tem P&D, essas vão ter tratamentos próprios, específicos, e já com uma base definida, mas e aquelas que não têm? Né? Como se cria essas vantagens regionais? Então, de novo, um tratamento muito específico, que eu tomo a liberdade de usar o esquema que a professora apresentou ontem, né, que para mim eu achei muito legal, né, essa divisão, né, e a retomada,
das políticas territoriais do protagonismo, né? Eu acho que seria a vantagem regional, seria a política territorial 2.0, porque eu estou integrando as geografias de transição, inovação e sustentabilidade nela. Eu acho que é a discussão, né? Não tem como a gente, né, fazer desenvolvimento regional, política de desenvolvimento regional, se a gente não tratar as especificidades das regiões. Isso depende de políticas ali do lado direito do esquema, né? A gente tem que tratar a centralidade das regiões, forças de aglomeração, forças centrífugas e centrípetas, né? Inclusive tratamento da economia urbana, né? Porque há muita desigualdade intraurbana aí, que vai depender também de efeitos de políticas específicas, né? Diferentemente em diferentes cidades aí ao redor do Brasil, tá? E com sistemas regionais, aquelas regiões que têm algum potencial que não está relativamente declarado ou claro para todos, então essas também têm que ter um tratamento específico, particularmente tentando estreitar as conexões com alguma rede de lugares, né? O IBGE é muito feliz em sempre, né, publicar as centralidades, a rede de centralidades, né, no país. A gente tem que entender o crescimento das cidades médias, né, qual que é o papel delas na conexão dessa rede de cidades. Então, aqui também o ponto. E, por fim, inclusive, até sugiro, né, eu estou lendo esse livro, né, ele foi premiado pela associação, pela Regional Studies, né, Association, né, como o melhor livro, acho que do ano passado, se eu não me engano, né, e está tratando claramente de regiões periféricas e rurais, né, que eu acho que às vezes a gente esquece nos nossos estudos, né, regionais, e aí eu falo mais de mim, assim, né, então eu estou lendo para ver se eu aprendo um pouco o que a gente pode tratar e discutir sobre regiões rurais e periféricas, particularmente no Brasil. E o texto vai falar exatamente disso. Esses lugares, eles são lugares especiais que têm que ser tratados com suas especificidades, né? Há uma condição multiescalar que é importante, mas particularmente esses lugares eles têm que ser a garantia, os meios de vida das pessoas que vivem ali. Eu acho que isso combina muito bem com a proposição de geografias da transição, por causa disso, né? Se a gente vai tratar saúde, bem-estar, educação, né, nesses espaços rurais e periféricos, o que a gente precisa é isso, seja por políticas transversais ou horizontais, seja por políticas locais, né, que tenham de top-down ou bottom-up. Né? Então, o primeiro ponto é esse, garantir essas condições de vida, aí, claro, com rumos à sustentabilidade. Né? Problemas de infraestrutura que são típicos desses espaços, é geral no país, a gente precisa tratar a infraestrutura, e isso também é um tratamento sistêmico, mas a gente tem que entender quais são as infraestruturas e não ficar naquelas infraestruturas, né, professora, que colocava ali, né, a construção e PPPs, né, de rodovias federais, estaduais, todas do Sudeste para baixo. A gente precisa de infraestruturas, e infraestruturas são verdes e azuis, né, que têm relação com o meio ambiente, que preservam as áreas em torno, né, preservam os rios. Essa é uma discussão importantíssima aí dessa adaptabilidade específica aí, incluindo a parte de desenvolvimento sustentável. Né? A redução de desigualdade local nessas regiões, o livro também vai trazer isso, na importância, né, desse processo, né? A possibilidade de se gerar ativos locais que se conectam, né, a centros maiores, né? Então a gente tem que ver os potenciais, né, e não achar que, né, o rural está ali posto, né? Inclusive ele tem uma tese, né, importante nesse livro, que ele quer abandonar a dicotomia rural e urbano. Né? Eu acho que talvez seja essa uma discussão importante agora de fronteira. Tem gente no CDPLAR fazendo isso, o professor Roberto Montemora é um deles, né, que está estudando a expansão do rural, e isso é também particularmente importante para o nosso país. E, no fim, promoção de instituições nesses espaços, né, que são sempre fundamentais. Né, a gente precisa melhorar essas instituições. Então, nesses espaços a gente tem isso. Espaços mais desenvolvidos, com um tipo de política, vantagens regionais, tem que ampliar. Agora, a visão tem que ser também nas potencialidades dos espaços menos desenvolvidos, incluindo regiões rurais, regiões periféricas aí no nosso país. Tá bom, gente? Acho que é isso. Eu falo demais. Eu falei para vocês, essa apresentação, inclusive, tinha mais slides do que eu apresentei ali. Né? Então, eu tentei ser mais curto e mais rápido. Eu espero que, né, tenha sido satisfatório, e estou aberto aqui a perguntas e tudo mais. Tá? Obrigado, gente. Bom, tem uma pergunta aqui
do Jonas. Então, o Jonas fez a pergunta ontem, agradeço novamente pela pergunta. Eu vou ler e vou tentar responder. Tá? Antes disso, eu queria saber, se a professora Tânia gostaria de fazer algum comentário, se a gente já pode abrir para alguma conversa. Acho melhor a gente ouvir, né? Acho que ver se tem alguma pergunta. Tá No bom. final, eu faço o link entre a minha e a tua. Então tá. Então vocês podem escrever no chat ou então abrir, né, pede para abrir o vídeo e faz a pergunta. O Luiz está aqui, né, da organização, ele consegue abrir o áudio aí para vocês. Tá? É só avisar no chat. Então o Jonas está perguntando assim: podemos verificar o deslocamento da produção para blocos sob o argumento de que o menor custo proporciona maior disponibilidade de recursos. Então, esse resultado não parece chegar a grande parte dos cidadãos, especialmente residentes dos locais produtores. Por outro lado, o retorno financeiro vaza para as regiões mais envolvidas, exatamente, muitas vezes não relacionadas com a cadeia produtiva, mas de onde provém os recursos financeiros, exatamente. É possível pensar a economia de rede como forma de impulsionar um desenvolvimento local, como promover o interesse dos agentes para essa abordagem, pensando no resultado conjunto, não só financeiro. Qual o papel da academia nessa transformação? Indo um pouco mais a fundo, né? Bastante a fundo. Esse interesse ainda precisa ser despertado dentro da academia? Jonas, agradeço, né? Essa pergunta é altamente complexa e tem tudo a ver com as discussões aqui. Tem uma resposta longa, eu vou tentar ser mais curto, né? E se a professora também quiser participar aqui da resposta, me ajudando. Há sim uma situação que a gente tem que pensar e entender aí quando a gente vai tratar desenvolvimento regional e a formulação de políticas regionais, que é exatamente essas interações entre os espaços, né? Não dá para abrir mão disso. A abordagem evolucionária ela tem uma crítica que é exatamente essa, né? A dificuldade de se conectar, né? Tem aquela região que tem sua trajetória histórica, suas instituições, e consegue ter capacidade ali de resiliência, dada essas instituições, e mudar suas trajetórias, se readaptar. Mas pouco se fala, em geral, dos efeitos, né, das interações dessa região com outras regiões, né, e de certa dependência que se tem entre uma região e outra. A abordagem keynesiana, inclusive, vai tratar muito isso, né, a dependência entre esses espaços, aí a formação de centro e periferia, que, né, estica a corda e há, em algum grau, ao aumento da desigualdade. Então, a política regional, talvez eu tenha enfatizado isso pouco, né, deveria falar um pouco mais, ela tem que ter a capacidade de entender esses vazamentos e esses processos de acumulação que ocorrem no centro. Não tem como. Tá? Então, na hora de se fazer, por exemplo, financiamento, né, o BNDES, por exemplo, né, vai oferecer financiamento aí para diferentes empresas e vai ter algum tipo de conotação regional, porque quer estimular uma região mais do que outra. Na hora que ele vai distribuir o recurso, ou vai pelo menos oferecer o recurso para certas regiões ao invés de outras, ele tem que ter em mente que há vazamentos, não tem como. O sistema financeiro é altamente concentrado. Ele tem dificuldades em repassar recursos especificamente para algumas regiões. Regiões mais pobres têm maior incerteza, vão ter diferenças em taxas cobradas pelos bancos, os investimentos têm menor grau de intensidade tecnológica, são mais simples, e aí você tem várias relações ali que são postas. E outra, a região não produz tudo, né? Ela compra bens de outra região, então esse é o vazamento que ocorre. Então a gente também tem que pensar nessa possibilidade, né? Nessas interações, e aí, de novo, uma provocação. Os trabalhos eles têm que começar a incorporar essas interações em termos de polarização, de efeitos de efeitos da distribuição, efeitos de aglomeração. Eu acho que já tem trabalhos, muitos trabalhos, inclusive em nova geografia econômica, que vão trabalhar exatamente isso. Você está estimulando uma região, mas depois há um vazamento, inclusive, de conhecimento para regiões centrais, que vão aglomerar. Então, eu quis tratar um pouco isso nos três espaços. Aqueles espaços mais desenvolvidos, que já tem essa base, aqueles espaços intermediários, que a gente pode falar ali das cidades médias, que tem as conexões, e aí servem em algum grau de polarização, e esses lugares esquecidos, vamos dizer assim. Tem até literatura hoje que fala dos lugares que não importam.
uma literatura importante que vai falar que grande parte do movimento de política da direita é por conta desses espaços que estão se sentindo marginalizados, né, que sentem, né, que não participam da bonança, da globalização, dos grandes espaços, né, e por isso, né, acabam tendo sua própria típica reação. Então, são espaços marginalizados, a gente tem que pensar isso. E a gente tem que pensar eles nessas escalas também, nessa relação que tem. Isso é um desafio. Tá? Eu acho que um dos pontos, na hora que a gente concentra, né, em promover, entender as relações locais e promover a situação e as atividades econômicas e interações naquele espaço, você acaba tendo um processo que gira ali, né, um recurso que gira ali dentro, gira em torno e não tem tanto vazamento. Tá? É possível a gente ter certas atividades que vão gerar aí a circulação naquele espaço com menos vazamentos. Quais são essas atividades? Né? Como é que a gente consegue, de uma forma ou de outra, promover, né, e manter esses recursos girando ali dentro? Eu acho que se a gente minimamente define quais são as atividades, como a gente trata elas, a gente consegue ter esse controle. Mas é claro que isso é uma perspectiva de cima para baixo, né? E isso é o problema. O fato é que a gente tem que ir lá e entender esses processos, o que está posto ali. Tá? Eu acho que um exemplo muito, muito interessante é a indústria do açaí no norte, né? Ele é um produto, né, local, né, muito consumido, mas vendido, né, do Brasil inteiro, inclusive também exportado, né, às vezes. Então, é uma atividade extremamente local, com cultivos, inclusive, sustentáveis né, em alguma parte, e que mantém alguma renda ali. Então, uma atividade especificamente própria local e com seus processos de inovação próprios também. Tá? Então, nessa perspectiva que eu estou pensando. Né? Claro que eu não consegui reproduzir isso para todos os espaços. Vão ter espaços que vão ser dominados, infelizmente. Tá? E a gente tem que saber tratar exatamente, né, essa situação para manter, voltar ao menos algum tipo de equilíbrio entre as regiões. Né? Então, eu acho que é mais ou menos aí, né? A pergunta longa, não sei se talvez a professora Tânia possa ajudar aí no restante, né, da resposta. Acho que você está sem áudio, Tânia. Não, acho que você tratou bem a resposta. É difícil, mas... É complicado, né? Tem muita coisa aí, arranjo produtivo local. Arranjo produtivo local tá naquela moldura lá, segunda moldura da inovação, né? Se discutiu muito o tipo de arranjo, o que é o arranjo, diferença para cluster, tá? E outras, né, comparações com o norte da Itália, por exemplo, como funcionava lá, como não funcionava em outro lugar. Né? E o que se deu no final ali é um pouco disso. Né? Não dá para você transplantar essas experiências para diferentes países. Você tem que ir exatamente lá no lugar e ver o que está ali, né? O que está funcionando ali, o que deve fazer, o que não deve fazer. E isso é uma experimentação, que é o que dá a coisa da geografia da transição. Tá? Então, eu acho que é muito chão. Eu acho que é uma agenda grande. Assim, a gente tem que reaprender um pouco o que é política regional. Tá? E a gente tem que sentar junto e decidir, e tem uma análise empírica importante que a gente não pode deixar de fazer, que é essa, né? Que é esses estudos regionalizados. Tá bom, Jonas? Eu acho que a tua aula, ela completou a minha, né? Eu vim daquela abordagem mais de onde a gente está vindo, né? Eu acho que a tua aula, ela olhou para frente. Eu acho que a gente, sem conversar muito, a gente fez duas aulas que conversaram entre si, né? E o foco da tua aula de hoje, olhando mais para frente, para esse momento de ruptura que a gente está no mundo, para a importância desse tratamento da sustentabilidade, que era uma variável que não estava minimamente considerada na trajetória anterior e que ganhou uma importância muito grande. Então, acho que você conseguiu trazer uma agenda nova. Assim, eu acho que o grande desafio aí para quem está nessa área é se reinventar mesmo. Isso. Certo? Então, é preciso olhar para trás até para ver o que a gente acumulou
e onde a gente foi insuficiente. Eu acho que um pouco a minha aula de ontem foi mostrar assim como é que a gente foi caminhando nas nossas insuficiências, mas foi agregando aqui e acolá, né? Então, acho que, por exemplo, essa questão da abordagem interescalar, ela é muito importante. Então, eu acho que ela veio para ficar e ela vai iluminar, sim, as novas políticas regionais, como o diálogo multidisciplinar, que é outra coisa que você enfatizou muito, Isso. chamando a nova geografia econômica para um diálogo com os economistas. Eu acho que um grande problema nosso, dos economistas, é assim, a nossa caixinha, né? A gente se senta na nossa caixinha e tem muita dificuldade de diálogo. Eu sempre, assim, na minha trajetória pessoal, eu sempre agradeci muito ao professor Manuel Corrêa, porque quando eu voltei do meu doutorado em economia, ele me chamou para ensinar na pós-graduação em geografia. E Olha, eu acho que talvez tenha sido a melhor escolha que eu fiz, claro, estimulada por ele, né? Porque esse diálogo com a geografia econômica contemporânea, para nós economistas, é fundamental, tá certo? Como o diálogo também com o pessoal da área das ciências biológicas, das ciências da natureza. Eu acho que nós, economistas, ainda estamos muito fechados na nossa caixinha, né? E o debate sobre desenvolvimento regional e sobre política regional, como você mesmo enfatizou, esse conceito da sustentabilidade ambiental, ele tem que dialogar com o conceito da sustentabilidade econômica. Então, eu acho é, que nós, economistas, temos sim um aporte, porque a gente tem um instrumental, todo um conjunto de capacidades analíticas e propositivas para fazer esse link entre a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica, porque uma não vai andar sem a outra no futuro, não é? Acho que uma coisa importante que você enfatizou é a coisa da governança, que também é uma área que nós economistas também não valorizamos, deixamos isso para os cientistas políticos, para os juristas, e sempre na tua aula você enfatizou que governança é um tema central nas políticas regionais. A gente estava muito acostumado a indicar o que fazer, mas assim, como fazer, como organizar os atores, não é? E um conceito novo de governança, que eu acho que nos faz questionar assim, a governança nas políticas públicas hoje, ela precisa ser uma governança ampla. Essa premissa de que o público não é governo. é. O público embute o governo, mas o público não é governo. Então, assim, novos modelos de governança que misturem governo com empresários, com sociedade civil, com as universidades. Então, acho que já temos experiências no Brasil, inclusive, de políticas estaduais, mais do que as nacionais a gente andou pouco, né? Mas com essa visão de que a governança é fundamental e que a governança não é governo, É, certo? O governo isso, precisa exatamente. interagir com outros atores, então, como é que combina esses outros atores? A gente tem experiências internacionais muito interessantes, aqui mesmo na América Latina. A Colômbia tem um modelo de governança muito interessante para fazer os saltos que eles fizeram. E quando a gente abre a governança, tem governo, tem poder público, mas tem empresariado Sim, comprometido com os mesmos desafios, tem a universidade aportando conhecimento para aqueles desafios que estão ali pautados. Então, eu acho que esse debate sobre a governança, sobre a dimensão institucional das políticas regionais, é parte da nossa agenda, como é parte da nossa agenda os novos modelos de financiamento. Assim,
porque antes era Estado era governo e governo era gasto fiscal, as políticas estão muito contaminadas por esse approach, né? E aí eu acho que tem um debate novo sobre novos modelos de financiamento, que é muito interessante. Eu acho que aí o Consórcio Nordeste está tentando fazer esse debate, é uma agenda deles que me estimula muito recentemente, que é uma plataforma de investimentos que eles estão tentando construir, mas com essa visão nova e outras formas de financiamento, onde o recurso público, o recurso governamental, continua importante, mas ele não é o dono da bola, até porque ele está escasso nos tempos de hoje. Então, como ele está escasso nos tempos de hoje, a gente tem que potencializar o uso dele. Então, vai fazer um investimento estratégico numa região, não pode botar a conta toda na receita pública, tá certo? Então, mas a receita pública pode dar o start inicial, ela pode articular uma PPP, por exemplo, com atores privados. Agora, quem é que faz o projeto básico? Quem faz o projeto básico pode ser o governo. Tá Eu certo? acho que Agora, é isso, né? Esse é o principal ponto, né? Projeto é mais ampla e tem que começar mais ampla desde o começo. Então, eu fiquei muito feliz com esse nosso encontro, porque eu acho que você veio da abordagem keynesiana, que foi quem nos convidou, afinal de contas, a gente está convidado aqui por eles, Pela né? associação. Então, eu acho que a associação é quem patrocinou esse nosso encontro, mas eu acho que você trouxe uma agenda muito instigante, muito nova, muito estimulante assim, para essa moçada que vai construir as novas políticas regionais, que eu tenho certeza que elas vão nascer. Não é? A Perfeito. conjuntura, eu concordo com você, a conjuntura não é tão auspiciosa, mas a gente planta sementes na conjuntura. Né? Então, claro que ela vai poder florescer à frente, mas eu acho que o grande desafio deste momento nosso é plantar sementes. E eu espero que a gente tenha conseguido isso nesses 2 diazinhos de aula, né? A ideia era Deixar essa. aqui alguns para que isso floresça no futuro. Obrigado, professora. Eu acho que é isso. A senhora demorou um pouco para entrar, e no começo eu falei que a minha aula ia ser complementar, né, a que você deu ontem. E em muito eu mudei um pouco a apresentação hoje o dia todo por conta da apresentação sua de ontem, para tentar ser mais complementar possível e trazer alguma nova pesquisa, que é essa da sustentabilidade. Eu concordo, eu só vou mencionar rapidamente, a gente está ultrapassando, eu não sei quanto que a ANPEC permite essa ultrapassagem de tempo, a fazer 2 comentários rápidos. Você tem toda a razão, né? A gente precisa, de uma forma ou de outra, imagino, de um novo pacto social. Nessa governança depende desse pacto social, das pessoas entenderem que a gente tem que ir para algum lugar. A gente tem potenciais, a gente está desperdiçando vários potenciais, né? E a gente precisa se entender para que isso ocorra. Né? Então, é fundamental, empresários, governo, sociedade, né? Trabalhadores, todo mundo junto, né? Entender, universidades, entender qual que é, né? Esse plano de desenvolvimento nosso, né? O que a gente tem que fazer. O segundo ponto, então, acho que isso é fundamental. O segundo ponto é o financiamento. Como eu disse, essa é a minha área, né, de especialização, e eu estou sempre ligado. A gente está, inclusive, dando um curso no CEDEPLAR agora para pós, que é financiamento da transição sustentável, né, da transição verde. Eu com o professor Marco Croco, e a professora Fernanda Faria, que eu mencionei durante a apresentação aqui, mas, né, a Fernanda Faio, que é uma doutoranda da UF, né, que participa do grupo de financiarização e desenvolvimento. E a gente está tentando estudar um pouco isso, né, como financiar. Né? Não tem como não ter o Estado, porque essa transição ela é complicada, né? Muito recurso, e as inovações estão aí, a necessidade de se financiar esses projetos estão aí. A gente precisa de projetos bons, a gente precisa entender quais são as bases de financiamento e como é que a gente vai fazer esse financiamento. E não é só o Estado, né? Você vai ter que ter projetos que vai ter participação
privada, né? Não tem como, a gente tem que fazer. Então a gente precisa desse esforço também no financiamento, é algo que está ali do lado. Mas como eu gosto muito de economia regional, eu sempre trabalhei com economia regional, também fico pensando do outro. Então foi uma ótima, acho que foi uma ótima parceria, né? Foi excelente a apresentação ontem, né? Esse histórico das políticas e, né, e os desafios, e a gente, eu tentando hoje, né, arrebatar aqui no final para provocar, para ser um pouco provocativo mesmo. Eu acho que essa é um pouco do nosso papel, né? Quem está com esse debate do financiamento é o pessoal da ABDE. Sérgio é uma cabecinha muito legal. Não, inclusive esse curso vai ter apresentação, né, de pessoas de fora, tá? Inclusive uma pessoa da BDE. A Fernanda Faio, que eu mencionei, ela trabalhou na BDE um tempo atrás, faz doutorado hoje, mas já trabalhou lá. Então ela tem conexões e tal. A Associação Brasileira de Desenvolvimento está preocupada, a Associação de Bancos Públicos está preocupada, está todo mundo, e esse assunto está rendendo internacionalmente. Então a gente também tem que entender para entrar nessa conversa. E ver como fazer aqui com o Brasil. É fundamental. Né? Gente, muito obrigado pelo convite, agradecer a associação, agradecer a parceria com o Anderson, agradecer a vocês que estão aqui até essa hora, ainda tem 20 pessoas, e a Tem o gente já pessoal que está aqui superou o forte. horário, Né? mas muito Pois grata. é. Tá bom. Eu também agradeço a participação de vocês e fico à disposição, né? Vocês podem, se tiver interesse na apresentação ou nas referências que eu usei, pode me mandar um e-mail. É fácil me encontrar, tem tanto e-mail com páginas pessoais como na página do CDPLAR também tem meu e-mail. Então, podem me mandar, a gente pode continuar conversando. Interesse em discutir alguma outra coisa, porque eu estou aberto aí a sugestões. Obrigado, tá, gente?